O ruim de vocês é que vocês querem ter testemunho, mas não querem sofrer por amor a Cristo. Os sofrimentos muitas vezes são transformados em testemunhos. Mas também aqui o sofrimento de Paulo é transformado em portas abertas para levar o Evangelho a toda criatura. Se inscreva no canal Sã Doutrina de Cristo. Deixe seu like. Deus abençoe. 2 Crônicas 24, versículo 1 e 2. 1, 2, é um 2 só, para ser rápido. 24, 1. Tinha quem? Joás. Lembra desse nome? Vocês lembram desse nome? Lembra mesmo? Lembra, né? Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia e Berseba. Diga amém por isso. 2. Olha agora, o foco é agora também. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Diga amém por isso. Coloque a Bíblia no teu coração. Vamos orar para que Deus fale com você e você entenda o que será ministrado nessa noite. Oremos ao Senhor. A pregação de hoje vai dar continuidade da pregação que eu preguei no último domingo. Eu vou dar um resumo bem rápido para quem não estava aqui. Josafá, rei de Judá, morre. Josafá é um rei temente a Deus, o homem que temia Deus. Este homem, Josafá, teve um filho. Este filho, chamado Jeorão, ele reinou sobre Judá. Ele foi um péssimo rei. Ele matou os seus 6 irmãos. Ele era casado com Atalia, uma mulher que era filha de Acabe e Jezabel. Este homem, devido à sua iniquidade, levar o povo a adorar falsos deuses, devido a ter matado seus 6 irmãos, um homem mau, Jeorão, instruído por sua mulher Atalia, ele vai pegar uma enfermidade, seus bens vão ser tomados, sua família vai ser morta, e Jeorão, com uma doença no intestino, ele vai morrer aos poucos. Assim que ele morre, o seu filho vai reinar em seu lugar, Acasias. Acasias vai reinar somente durante 1 ano, e ele vai ser morto por Jeú. Acasias seguia a sua mãe, Atalia, seguia os conselhos dela, e assim que Acasias foi morto, Atalia teve uma ideia de matar todos os seus netos, para que ela herdasse o trono, que não era por direito dela. E ao querer matar todos os netos, Joiada e Jeozeba tiveram uma ideia de ir lá roubar o filho Joás dela, o seu neto, aliás, de apenas 1 ano de idade. Jeozeba e Joiada vai tomar Joás de 1 ano para não ser morto por sua avó. E sua avó achou que tinha matado todos os seus netos. Só que Joiada e Jeozeba guardaram esse menino durante 6 anos na casa de Deus, na casa do Senhor, instruindo o caminho que ele devia andar, instruindo aquela criança para logo mais ser rei de Judá. E Atalia, sabendo disso, viu aquela festa, achando que iria reinar, reinou durante 6 anos. E aconteceu que, ao ver, depois de 6 anos, Joás já tinha 7 anos, ela ouviu um barulho na casa do Senhor. Ela foi ver o que era, e era Joás sendo ungido a rei de Judá. E aquela mulher se irou, gritou: é traição, traição, e acabou sendo morta lá fora. E Joás vai começar a reinar diante de Jerusalém. E aqui vai começar a história de Joás como rei de Jerusalém.
Joás começou a reinar com 7 anos de idade. Alguém pode reinar, alguém pode tomar atitudes corretas com apenas 7 anos de idade? Sim ou não? Não. Por isso Joiada, o seu tio, instruiu ele no caminho que devia andar, nas suas decisões. Joiada, o sacerdote, que também era tio de Joás, tomou conta, instruiu aquele jovem, aquela criança ainda, né? Nas atitudes que deviam tomar. E assim Joás vai crescendo a cada dia diante do Senhor, e o melhor, na presença do Senhor. Joás vai reinar 40 anos em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele vai fazer o que era reto, o que era bom aos olhos do Senhor. Enquanto Joiada, o seu tio, viveu. E se for ler essa história, Joás, passando um tempo, ele vai fazer o quê? Vai chamar os sacerdotes, os levitas, e vai dar uma ordem: vá a Jerusalém, vá ajudar, e peça que eles tragam os impostos para fazer um reparo na casa do Senhor. Olha Joás já, cheio da fé: vamos reparar o templo do Senhor, para que nós voltemos a louvar ao Senhor nessa casa. Porque a sua avó Atalia havia arrombado o templo, destruído, tomado, usado os utensílios da casa do Senhor para Baal e outros deuses. Então a casa do Senhor estava em ruínas, a casa de Deus estava abandonada. E Joás, quando começou a reinar, qual que foi sua ideia? Vamos reformar a casa de Deus, para que nós possamos voltar a adorar a Deus aqui. E assim ele vai dar uma ordem para os sacerdotes e os levitas: se aprontem rápido, era para agora, vá até Judá, vá até Jerusalém e peça lá que eles tragam os impostos para cá. Só que a Bíblia diz que os levitas não se apressaram para fazer isso. Aí Joás, o rei, percebendo, o que ele faz? Chama o seu tio Joiada, o sacerdote. Fala: Joiada, o que está acontecendo? Que o povo não foi prontamente fazer essa ordem minha do rei, que é para reparo da casa do Senhor. Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma caixa e colocaram na entrada, na porta do templo. E foi dada uma ordem para que Jerusalém e Judá trouxessem os impostos para a reforma da casa de Deus. E o povo foi trazendo, pode ler na sua casa, o povo foi trazendo prata, e constantemente os oficiais do rei iriam lá, pegavam a caixa cheia, guardavam, colocavam a caixa de novo, enchia de novo. Assim constantemente o povo naquele primeiro amor, sabe, naquela alegria, traziam os impostos, traziam prata para o quê? Para a reforma da casa do Senhor. Estava lá a caixa na porta. Rapidamente a caixa lotava de ofertas, impostos, pratas. Os oficiais vinham, tiravam e colocavam de novo na porta, pastor. Daqui a pouco enchia de novo, rapidamente enchia, tirava de novo. E assim Joiada e Joás, eles pegaram a prata e deram para os carpinteiros, para os homens trabalharem em prol da reforma da casa de Deus, aos pedreiros, para que trabalhassem na reforma da casa de Deus. Quem até que está entendendo? Após o término da reforma, acabou a reforma, sobrou prata ainda. E essa prata foi comprada, os utensílios que a sua avó Atalia usou para servir a outros deuses.
Então pronto, a casa de Deus está reformada. Os utensílios para o culto estão comprados. Tudo pago, tudo está certo. O culto voltará para se alegrar no povo e o povo se alegrar em Deus. Só que, após o término do templo, a reforma, passou um tempo, quem vai morrer? Joiada. Quem que era Joiada? O tio de Joás, aquele que junto com sua esposa, que também era tia de Joás, Jeozeba, a qual pegou a criança junto com a sua esposa e guardou Joás, instruiu Joás, ensinou o caminho daquele jovem que devia andar, instruiu ele nas escrituras. Ele vai morrer com 130 anos. Pode ler na sua casa. Não se vê na Bíblia, fora de Êxodo, viu, pastor? Viu, diaconisa? Você não vai ver, além de Êxodo, pessoas viverem tanto como Joiada. Deus preservou a vida desse homem para que ele instruísse Joás das decisões que deveriam ser tomadas. Só que agora a Joiada vai morrer. Após ele morrer, o templo já está pronto, utensílios pronto para cultuarem a Deus. Joiada morre. E Joás agora, o que ele vai fazer? Ele vai deixar o Senhor. Ele vai deixar de cultuar a Deus e servir aos ídolos. Ele vai começar a se desviar do caminho do Senhor. Ele vai se dobrar a ídolos e deixar de cultuar ao Senhor. E Deus, como Deus é um Deus bondoso, Ele enviou profetas para falar com Joás, para que ele se arrependesse e voltasse para o caminho do Senhor. Só que Joás não deu ouvidos. E olha só, Deus enviou um homem chamado Zacarias. Quem que era este homem? Zacarias, filho de Joiada. Em outras palavras, Zacarias, a qual Deus enviou para repreender Joás, porque ele abandonou o Senhor. Joás deixou o caminho do Senhor. Joiada já estava morto, Joiada. Então Joás deixou o caminho. E Deus vai levantar quem agora? Zacarias, para repreender. E vai dizer, ó, você deixou o Senhor também te deixará. Repare que é o homem que deixa Deus primeiro. Deus não deixa, é o homem que deixa Deus. Então Joás, primo, meio irmão, você deixou a Deus, Deus também te deixará. Então este homem, Zacarias, a qual além de ser primo de Joás, porque era filho de Joiada, Zacarias, ele era meio irmão, que foi criado como filho por Joiada. Então ele era, bem dizer, meio irmão de Zacarias. Após Zacarias repreender Joás, o que Joás faz como rei? Ele manda apedrejar Zacarias até a morte. Em outras palavras, ele manda matar o seu primo, o seu meio-irmão. Ele nem se lembrou nessa época que o pai de Zacarias, Joiada, agiu com bom grado para ele. Ele nem se lembrou disso e mandou matar seu próprio primo, o seu meio-irmão Zacarias. Já que ele fez isso, Joás, agora a ira de Deus vai repousar sobre ele. Deus se irou contra Joás. Aquele que Deus era a favor, agora Deus se ira contra ele. Aquele que Deus era a favor dele, agora Deus se ira contra ele. E aconteceu que, após a morte de Zacarias, Deus vai levantar um povo, arameus, que foram contra Judá, Jerusalém. Arameus que foram contra a cidade de Judá e Jerusalém, deixaram Joás gravemente ferido.
Joás agora abandonou o Senhor, deixou a Deus, matou seu próprio primo, matou o seu meio-irmão, deixou o Senhor, se curvou a ídolos, se curvou a imagens, a idolatria. A ira de Deus veio agora sobre ele. Os arameus se levantaram, saquearam muitas coisas e deixaram Joás gravemente o quê? Ferido. Ele está na cama ferido. Os seus próprios oficiais, aqueles que eram para estar ao seu favor, souberam que ele mandou apedrejar Zacarias, filho de Joiada. Então os seus próprios oficiais vão matar Joás. A partir daqui, vamos aprender algumas lições. Olha para mim aqui, tá? Para você entender. Depois você lê a Bíblia. A partir de agora, você vai pegar algumas lições dessa história de Joás. Primeira coisa, Joás, ele começou bem no caminho do Senhor. Joás era um homem que a Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então este Joás começou bem o seu reinado. A lição que eu tenho aqui é que ele não perseverou. Joás não perseverou no caminho do Senhor. Olha para mim aqui, amados. Eu conheço inúmeras pessoas que não perseveraram no caminho. Pessoas que começaram bem, pessoas que começaram como Joás, começaram sendo fiéis a Deus, mas não conservaram a sua fidelidade a Deus. Perseverar, diaconisa, quer dizer permanecer. Eles não permaneceram com Deus. Joás tinha tudo para dar certo, Joás tinha tudo para ir para frente, só que Joás não perseverou. No meio do caminho ele se desviou, ele não permaneceu firme com Deus. Quantos Joás eu vejo por aí? Deus deseja, amados, nossa fidelidade do início até o fim. Até o fim. Olha para mim aqui, por favor. Joás, olha para mim aqui, Joás. Por que você deixou a tua fidelidade a Deus para lá do lado? A sua fidelidade a Deus de lado. Por que você fez isso? Você começou bem. Você era fiel a Deus. Olha alguns anos atrás. Olha como você era fiel há alguns anos atrás. Você era uma pessoa muito fiel a Deus. Só que você perdeu a sua fidelidade. Joás começou bem, sendo fiel a Deus, agora perdeu a sua fidelidade a Deus. Não perseverou no caminho, não permaneceu no caminho. Não importa, irmão, quem se desviou, não importa quantos principados e potestades se levantam contra mim, o que importa é que eu vou perseverar. O que importa é que eu vou permanecer, ainda que a minha família se desvie, aquele que eu mais amo se desvie, eu vou permanecer. Eu preciso permanecer no caminho de Deus. Muitos estão se desviando como Joás. Começaram bem, só que deixaram a sua fidelidade a Deus de lado. Joás não é só aquele que se afastou da igreja, mas aquele que perdeu a sua fidelidade a Deus. Quem nunca ouviu essa frase aqui, ó? Ah, ele estava indo tão bem. Já viu essa frase? Nossa, ela estava indo tão bem, mas
O mas quebrou a perna, mas se desviou. Estava indo tão bem, mas olhou para o mundo. Estava indo tão bem, mas o mundo atraiu. Joás é aquele que começou bem e terminou mal. A primeira lição é essa, de Joás. Ele não permaneceu, ele não perseverou, ele não permaneceu na sua fidelidade a Deus. Agora, ele vai sofrer a ira de Deus por não ter permanecido. Então, esse é o primeiro ensinamento de hoje, lição. A segunda lição: Joás aprendeu com seu tio e com a sua tia. O templo de Baal foi destruído. E Joás, apenas com 7 anos, presenciou tudo isso. E ele foi crescendo sabendo que a idolatria não era de Deus. Joás aprendeu que a idolatria não agradava a Deus. E Joás vai começar o seu reinado sabendo disso. Joás reinou 40 anos. Então, bem dizer, tinha 47 anos. Ele sabia já que isso não era do agrado de Deus. Não era bom a idolatria aos olhos de Deus. Aquilo que Joás, olha para mim, aquilo que Joás abominava, agora ele pratica. Já entendeu ou não? Vou te explicar. Algumas pessoas que estavam na casa do Senhor abominavam beber. Não, beber jamais. Eu beber? Não, beber não quero. Hoje estão bebendo. Aquilo que eles abominavam, agora estão praticando. Trair a esposa? Jamais. Agora traem suas esposas lá fora. Porque aquilo que eles abominavam, agora estão o quê? Praticando. Tem pessoas que eu conheço que abominavam centros de macumba, essas obras malignas. Agora estão lá dentro. Agora estão lá servindo a demônios. Aquilo que eles abominavam, agora estão praticando. Joás fez isso. Esse é um sinal de pessoas que deixaram o caminho do Senhor, que abandonaram. Aquilo que eles abominavam, agora eles praticam. Quantas pessoas que abominavam assim, eu faltar culto? Jamais. Eu amo estar nos cultos. Eu nunca sairei, Deus me livre, da casa de Deus. Abominava isso. Hoje não vem mais. Praticam isso, o não vir à casa de Deus. Então, amados, olha a lição aqui. Joás abominou a idolatria. Só que agora, desviado, aquilo que ele abominava, ele vai começar a praticar. Esse é um sinal de pessoas que deixaram o caminho do Senhor, como Joás fez. Joiada morre. Agora Joás vai começar a fazer as coisas que desagradam a Deus. Agora Joás vai começar a fazer coisas que abominavam há um tempo atrás. Quantas pessoas abominavam a bebida, o cigarro, as drogas, a traição, a mentira. Só que agora, desviados, praticam todas essas coisas. Essa é a segunda lição. Aquilo que eles abominavam, agora eles praticam. Repare, tem muita coisa que você abomina, você não aceita como cristão, é ou não é?
Mas se desviar, aquilo que você abominava, agora você vai estar praticando. É só olhar alguns desviados. Viu, irmão Antônio? É só olhar alguns desviados. Você vai perceber que aquilo que ele abominava, agora ele pratica. Eu conheço pastores que pregavam contra as drogas e agora estão usando. Então isso daí mostra o quê? Aquilo que eles abominavam, agora eles praticam. Esse é um sinal dos que estão desviados. Joás, ele começou bem. Começou na casa do Senhor, servindo a Deus, reformando o templo. Passou alguns anos, Joás vai fazer o quê? Abandonar o templo do Senhor. Eu já vi muitas pessoas deixando a casa de Deus, deixando de cultuar a Deus. E o pior, deixando de cultuar para assistir Faustão, assistir futebol. Deixaram de cultuar a Deus, deixaram a casa de Deus. E a Bíblia é clara em Hebreus 10, para que nós não deixemos congregar, como é costume de alguns. É costume de alguns deixar de congregar, mas para nós não. Para nós não. Nós como igreja congregamos e louvamos a Deus. Joás deixou a casa do Senhor. Quantas pessoas, amados, que eu vi aqui dentro, saindo, indo para o mundo, deixando a casa do Senhor. Não faça isso. Permaneça. Não sei o que você está passando. Não sei. Olha para mim aqui para você entender. Não deixe que um tempo de frieza, não deixe um tempo de luta te afastar daqui. É uma fase. A sua frieza vai passar. A sua frieza vai embora uma hora. O teu desânimo vai embora uma hora. Permaneça aqui. Permaneça na casa do Pai. Não se desvie como Joás fez. Joás deixou a casa de Deus. Abandonou a casa do Senhor. Outra lição. Já reparou, amados? Olha o que eu vou te falar. Joás, ele deixou a casa do Senhor. Deixou Deus. Ele vai agir agora com ingratidão a Deus, a Joiada e ao seu primo Zacarias. Olha que forte isso. Deus enviou o seu primo, o seu meio-irmão, para corrigi-lo. Ele não aceitou a correção. Ele vai mandar matar aquele que o pai ajudou ele. Zacarias também era meio-irmão de Joás. Conviveu, bem dizer, com Joás. Escuta, Joiada tratou Joás, seu sobrinho, como um filho. E olha como Joás paga, matando o filho do seu tio, o seu primo. Olha a ingratidão de Joás. Olha como Joás vai ser ingrato com aquele que amou a ele, aquele que cuidou. Lembra? Você lembra? Que Joiada pegou lá Joás com 1 ano de idade, que era para ser morto por sua avó Atalia. Ele pegou com a sua tia Jeoseba, cuidou daquele menino Joás. Ele cresceu durante 6 anos, instruiu a criança. Ele cresceu, foi crescendo. Joiada ungiu ele como rei de Judá. E foi cuidado com amor, como um filho. Como um filho, Joiada cuidou dessa criança. E agora Joás cresce e nem se lembra da gratidão. Ele vai mandar matar o filho do seu tio, que ele amou tanto. Olha só a ingratidão. Olha o que eu vou te falar agora. Vê se não cabe certinho nessa palavra.
Joás foi ingrato com aquele que sempre ajudou ele. O pastor Érico ajudou algumas pessoas aqui dentro. Eu ajudei. Você ajudou. Quando você dizimou, você ajudou alguém. Que sabe muito bem que o dízimo daqui, a oferta, é para ajudar quem precisa. Você sabe bem disso aqui. Aqui o dízimo eu vou socorrer. Só que essas pessoas agora se desviaram do caminho. Eles vão agir como? Com ingratidão. Eu nunca pedi nada para o pastor. Nunca pedi nada para o pastor Érico. Não devo nada a ninguém. Problema deles. Nem o obrigado ouvimos mais. Nem o amém ouvimos mais. Porque uma marca do desviado é essa: ser ingrato com quem tanto o ajudou. Então um sinal das pessoas que desviaram é essa: a ingratidão por quem sempre o ajudaram. Joás vai ser ingrato, não vai agir com misericórdia, vai esquecer que seu tio sempre o ajudou. Alguém aqui já falou assim, ó, eu só peço perdão só a Deus, mas para ninguém. Sabia que está errado? Sabia que está errado? Joás, é que Joiada estava morto. Ele deveria pedir perdão por ter matado o seu primo. E também a Deus. Então não vem com essa e falar assim: o meu perdão eu peço só para Deus, para a pessoa não, peça perdão para a pessoa e para Deus também. Se você errou com alguém, foi ingrato com alguém, peça perdão a Deus e para a pessoa também. Você entendeu ou não? Não, só peço perdão só para Deus. Peça perdão para quem você feriu, para quem você foi ingrato. Quantos filhos são ingratos com a mãe, com o pai, com a avó que cuidou? Sim ou não? Ingrato com pastores, com obreiros. Você deve pedir perdão para essa pessoa e para Deus. Então Joás vai agir com ingratidão porque está desviado da casa do Senhor. Assim agem aqueles que se desviaram. Nunca pedi nada para o pastor. Me ajuda porque quer. Me ajudou porque quis. Nunca pedi nada. Ingratos. Agem como Joás, ferindo, matando aquele que sempre o ajudou. Então, outra lição aqui: seja grato com quem te ajuda. Seja grato com pessoas que ergueram as mãos na pior fase da sua vida, ou até na melhor fase. Seja grato às pessoas que te socorreram, que te ajudaram, que estenderam as mãos por você, ou que oraram até por você no seu pior dia. Porque isso também ajuda. Para mim a maior ajuda é essa: eu vou orar por você, meu irmão, eu vou orar por você, minha irmã. Então aprenda, seja grato com pessoas, não haja como Joás. Eu sou grato por cada um que orou, nem se foi uma vez por mim, que me socorreu, nem se foi uma vez. Então, uma marca dos desviados é ser ingrato com quem tanto o ajudou. Não haja com ingratidão com pessoas que sempre te ajudaram. Outro ensinamento aqui: se você foi ingrato com alguém, se você feriu alguém, o seu pedido de perdão não é só para Deus, é para Deus e para a pessoa que você feriu. Está ouvindo ou não? Eu estou falando isso aqui porque às vezes hoje você feriu alguém. Hoje
você maltratou alguém, falou algo para alguém que não era para ter falado aquilo, não era para ter agido assim. No mês passado, você agiu assim com alguém. E você pensa, não, vou pedir perdão só para Deus e está tudo bem. Não, peça perdão também para a pessoa. Você feriu alguém, você maltratou alguém, você foi ingrato com alguém. Então peça perdão para Deus e para quem você feriu. Quem entendeu até aqui? Joás, ele viveu aonde, bem dizer? Dentro da casa do Senhor, não é? Lá você ouve a voz de Deus? Na casa do Pai, você ouve? Na casa do Pai você ouve a voz de Deus, sim ou não? Então Joás estava acostumado a ouvir a voz do Senhor. Como aqui, ó, todo culto, a Bíblia aberta, ouvimos a voz de Deus. Só que agora, já desviado, olha o que eu vou te falar, já desviado, Deus vai enviar profetas para falar em nome de Deus para Joás. Joás não vai dar ouvidos. Deus vai levantar o seu próprio primo, chamado o quê? Zacarias. Ele vai dar ouvidos? Não. Repare agora a marca do desviado. Aqui que se perderam. Antes Joás estavam ali na casa do pai ouvindo a voz de Deus constantemente. Creio eu, se deliciando da voz de Deus. Creio eu que ouvindo a voz do Senhor e se alegrando. Só que agora desviado, Joás não quer ouvir a voz de Deus. Joás não quer saber de ouvir a voz do Senhor. Aquele que tinha o prazer de ouvir a voz de Deus, agora não quer mais ouvir a voz de Deus. Repare que os que se desviaram como Joás deixou o caminho. Escuta, Joás deixou o templo, deixou de adorar a Deus. Agora, ele não tem mais prazer em ouvir a voz de Deus. Pega um desviado hoje. Eu quero ver ele conseguir ouvir uma pregação de 1 hora. Eu quero ouvir esse desviado parar assim, viu, Bruno, meu primo? Ouvir a pregação de 1 hora, não aguentam, e não suportam mais ouvir a voz de Deus, eles não aguentam mais ouvir uma pregação de 1 hora, nem de 10 minutos mais, louvores, talvez de vez em nunca, porque eles não querem mais ouvir a voz de Deus, agem como Joás. Enquanto alguns que estão aqui se deliciam com a voz de Deus, Deus está falando comigo hoje, pastor, para mim não se desviar, para permanecer, pedir perdão para quem eu feri, pedir perdão para Deus, permanecer no caminho, perseverar na fidelidade. Alguns se deliciam nisso, outros já não têm o prazer mais de ouvir a voz do Senhor. Agora olha isso. Joás foi repreendido pelo seu primo. Joás, você deixou ao Senhor, o Senhor também vai te deixar. Joás não aceitou a repreensão. Já reparou que hoje em dia os crentes odeiam palavra de repreensão? Eles não gostam. A Marlene não gosta, mano. É por isso que as igrejas que pregam sobre vitória, sabe aquela igreja? É vitória, é sonhos realizados, sonhos conquistados. Eles vivem cheias, sabe por quê? Porque o povo odeia palavras de repreensões, eles não querem ouvir, Joás não quis ouvir. Joás, talvez se fosse uma palavra boa para ele, não ouviria, mas Joás foi repreendido, ele não quis ouvir. Ele odiou ser repreendido. Pessoas entram aqui e todos nós precisamos de mudança. Houve a repreensão, vem no outro culto, houve outra repreensão,
e dizem: aqui não é o meu lugar. Vá em outra igreja, seus sonhos serão realizados, tudo vai dar certo, a vitória chegou. Aqui é o meu lugar, porque aqui eu não sou repreendido. Aqui as palavras são só coisas boas para a minha vida. Joás não aceitou a repreensão. Escuta, toda palavra que vier do altar do Senhor, que vier do púlpito, o Senhor está falando com a tua igreja. Seja uma palavra de bênção ou uma repreensão. Deus enviou Zacarias para repreender, ao invés de ele se portar com arrependimento. Joás, ele se portou com ira, ele não aceitou, entendeu, tia? Em vez de ouvir a palavra, a mensagem, fala: não, preciso me arrepender do meu caminho, preciso voltar para o Senhor, eu estou errado mesmo, eu deixei o Senhor. Pelo contrário, ele vai agir com ira e vai mandar matar a pedradas o seu próprio primo, o seu meu irmão, o filho daquele que sempre cuidou dele com muito amor, Joiada. Agora olha isso, estou acabando já. Outra lição importante que aprendemos aqui. Olha que lição. Para mim essa é uma das melhores que eu vou falar hoje. Jeorão, o vô de Joás, o avô de Joás, Jeorão, ele teve seus bens tomados. Assim que ele, no caminho torto, ele teve os bens tomados, perdeu sua família, foram mortos, perdeu seu reinado, perdeu sua saúde. Joás, agora o seu neto, vai perder o trono, vai perder a sua vida. O que eu aprendo com isso? Que não há lucro nenhum em deixar o caminho do Senhor. Não há nenhum benefício em deixar o caminho de Deus. Sabe por que eu falo isso? Que não há lucro nenhum, só há prejuízos. Eu vejo as pessoas deixando a Deus e saem de cabeças erguidas, como se aquela atitude fosse a melhor que eles tivessem tomado. Eu já vi isso. Pessoas saíram daqui com a cabeça erguida: eu vou sair mesmo, eu vou sair. Como se aquela atitude fosse a melhor que ela pudesse tomar da vida. Eu aprendi que deixar o caminho do Senhor só é prejuízo, só é perca. Olha o que Joás perdeu em deixar o caminho do Senhor. Olha o que Joás perdeu por não andar no caminho e deixar. Amados, deixar o Senhor, não há nenhum benefício, só prejuízo. Aqueles que deixaram o caminho de Deus, por mais saíram daqui de cabeça erguida, nariz empinado, vão sair mesmo. Eu sei que só há prejuízo, não há nenhum lucro e nenhum benefício em abandonar o caminho de Deus. Como o pastor falou muito bem esses dias, quem perde é quem não vem. Quem perde é quem deixou de cultuar a Deus. Perde aquele que abandonou o caminho. Só há perca, irmão. Deixar o Senhor só há prejuízo. Eu nunca vi ninguém se afastar de Deus e estar bem. Eu nunca vi alguém se afastar de Deus e estar realmente bem. Isso não existe. Então esses homens deixaram ao Senhor e foi só perca. Foi só perca. A lição aqui é essa: só há prejuízos em deixar o caminho do Senhor. Não há nenhum lucro e nenhum benefício. Quem entendeu até aqui? Agora olha isso. Joiada, ele instruiu, né? Não foi? Ele instruiu
o seu sobrinho Joiada no caminho que devia andar. Só que quando ele morreu, escuta, até então Joás fazia o que era reto aos olhos enquanto Joiada estava vivo. Quando Joiada morreu, seu tio, ele começou a se desviar. Parece que Joás não tinha fé própria. Parece que Joás não tinha uma fé convicta em Deus, que dependia dos outros para caminhar com Deus. Amados, eu não dependo de parente nenhum para caminhar com Deus. Eu dependo do Espírito Santo de Deus para caminhar com Deus. Quantas pessoas falam assim: meu filho se desviou, também eu me desviei. Você não tem fé própria. A salvação é individual. A Bíblia diz assim: vai estar dois numa cama, um vai ser levado e o outro deixado. Não dependo de ninguém para permanecer com Deus. Eu dependo de Cristo. Eu dependo do Espírito Santo de Deus. Foi só Joiada morrer. Esse homem, Joás, se desviou. Só fez o que era reto porque se apoiava em seu tio. Não tinha fé própria. Não conseguiu manter a tua fé. Não importa, mulher, quem se desviou. Se foi seu pai, seu filho, seu parente, sua irmã, seu irmão, seu namorado, não importa quem se desviou. Eu tenho a minha fé própria e a minha fé me faz permanecer servindo a Deus. Coisa que Joás não teve. Me perdoe falar assim, mas eu creio que não. A minha esposa, se ela quiser, ela pode deixar o caminho do Senhor. Meu filho pode deixar minha mãe, meus tios, quem quiser. Eu vou permanecer. Permaneça você. Não dependa de homem nenhum, de mulher nenhuma. Sabe que eu falo isso? Eu já vi pastores desviando, e as ovelhas se desviaram juntos. Não tem fé própria. Eu já ouvi alguém falar assim, em nome do Deus do pastor Júnior, em nome do Deus do pastor não sei que lá. Não, eu tenho fé própria, em nome do Deus que eu sirvo, em nome do meu Deus, em nome do meu Jesus. Eu não me apoio no Deus de ninguém, porque eu tenho o meu Deus poderoso. Então aprenda isso. Joás não teve fé própria, se desviou porque o tio morreu. Agora vai ouvir conselhos. Olha agora, olha como o diabo é sujo. Joiada morreu. Vai vir pessoas, líderes, aconselhar Joás a se desviar do caminho, a servir a outros deuses. Olha, se você deixar o que o conselho faz com você mal. Ele aconselhou o seu filho, Acasias, a agir errado, a agir como um ímpio. Agora Joás vai ser aconselhado a deixar o caminho de Deus, a servir a ídolos. Ele vai dar ouvido a esse conselho. Pode ler aqui. Ele vai dar ouvido ao conselho desses líderes. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, este homem, Joás, tinha tudo para ter uma história linda com o Senhor. Tinha tudo. Porque se desviou. Aquele que tinha a bênção de Deus na sua vida. Porque se desviou, tia. Agora a ira de Deus vai vir contra ele. Os inimigos deixaram ele gravemente ferido.
seus oficiais, seus homens vão matar ele. Ele vai morrer desviado do caminho do Senhor. Que história triste deste homem. Que no começo a história foi magnífica. Vocês lembram? Joás foi preservado por Deus. Joás foi tomado, era para ser morto, mas Deus foi lá, usou Jeozeba e usou Joiada para tirar a criança, para não ser morta por sua avó. Durante 6 anos manteve ali o ensinamento na casa do Senhor. Cresceu como rei. Foi instruído pelo seu tio. Só que quando seu tio morreu, ele se desviou. Se desviando, não quis mais dar ouvidos à voz de Deus. Os desviados, amados, eles não querem ouvir a voz de Deus. Se eu for lá pregar, eles querem ver um diabo, mas não querem me ver lá pregando para eles. Eles não querem. Eu já fui expulso de algumas casas, porque eu fui pregar para desviado. Não quero, Senhor, aqui. Não quero ouvir a mensagem. Eles não querem ouvir. Joás não permaneceu. Joás não perseverou. Joás deu ouvido a homens imorais. E agora vai sofrer a consequência. Terminando a mensagem de hoje, permaneça firme. Joás estava indo bem, mas se perdeu. Joás estava no caminho, mas se desviou. Ele ia tão bem, mas se perdeu no meio do caminho. Você quer ser um Joás? Eu creio que no início, sem saber a história, nossa, que história bonita de Joás, né? Você ouviu, Joás foi guardado, nossa, que maravilha, não mataram ele, mas olha o fim dele. Do que adianta, amados? Foi ficar aqui 10 anos e morrer, foi para o mundo e no mundo e morrer lá fora. Adianta alguma coisa? Estou aqui na igreja 10 anos, 15, 20 anos, vou para o mundo e morro daqui 1 ano no mundo. Adiantou o quê? Deus quer a minha fidelidade do início ao fim. Olha para mim aqui, eu sou casado, aqui está a minha esposa. Se Deus exige de mim a minha fidelidade a ela, imagina Ele. Deus, Ele quer a sua fidelidade do início ao fim. Quem entendeu a palavra de hoje? Quem entendeu o triste fim de Joás? Quem entendeu o que ele perdeu em se desviar do caminho? Amados, quem sai da igreja e sai de cabeça erguida, escuta o que eu vou te falar, só teve prejuízo. Quem se desviou só perdeu. Não há lucro nenhum em se desviar do Senhor. Amém? É por isso que eu vou permanecer. É por essa história que eu vou permanecer. Eu não quero ser um Joás da minha vida. Está lá, ó. Viveu 20 anos com Deus, agora está desviado. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.